O jornalista Vladimir Herzog chega ao Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, o DOI-COD. Intimado, ele será interrogado pelos agentes da repressão do governo militar. Eles não queriam matá-lo, né? Imaginamos nós. No DOI-COD estão presos 10 jornalistas. Quem comanda a ação é Pedro Antônio Mira Grancieri, conhecido como Capitão Ramiro. Alguém pode explicar para ele como é que funciona o esquema aqui dentro? Não adianta resistir. Eles estão sabendo de tudo. Eu só não apanhei porque eu resolvi falar. É melhor você colaborar com eles, Vlado. Eles já sabem que nós somos jornalistas do PCB. Já sabem das nossas reuniões. Eles têm o nome de todo mundo. Não sei do que vocês estão falando. Eu não participei de reunião nenhuma. Eu não conheço ninguém do Partido Comunista. Com licença, senhores. Sai. Eu tentei te ajudar, mas você é muito teimoso. A gente vai ajudar você a refrescar um pouco a sua memória. Herzog começa a ser torturado. Horas depois, ele está morto. À noite, o segundo exército divulga uma nota onde afirma que Herzog se matou. As fotos mostram o jornalista enforcado, de joelhos. Uma posição muito pouco provável para um suicida. Como se nós fôssemos um bando de imbecis, que não tivéssemos a capacidade, pelas fotografias, de distinguir um assassinato de um suicídio. A morte de Herzog provoca indignação e ajuda a transformar a história do Brasil. A única coisa que eu fiz foi imediatamente ir por telefone e ligar para o governo federal e falar ao Golbery e receber dele a resposta. Esta é uma traição contra o nosso esforço de passar para uma democracia. E o que aconteceu com Vladimir Herzog, que é o retrato de uma época, a sociedade de hoje tem que conhecer e, principalmente, não permitir que jamais isso volte a acontecer. Nós todos pagamos um preço muito alto por causa do silêncio, por causa da neutralidade, por causa da passividade. Eu acho que é preciso lembrar Vladimir Herzog e principalmente lembrar a lição. A lição é manter o nosso inconformismo e salvar muitas outras vidas humanas. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. Hoje você vai conhecer a história de Vladimir Herzog, um imigrante iugoslavo que chegou ao Brasil ainda menino, trazido pelos pais. Aqui Herzog se tornou um respeitado jornalista até morrer torturado em 1975, nos porões da ditadura militar brasileira. Na Europa, Herzog já tinha sobrevivido aos horrores do nazismo durante a ditadura de Adolf Hitler. A
Iugoslávia é invadida pela Alemanha. Herzog tem 5 anos quando a mãe dele, Zora, precisa subornar um soldado alemão para fugir da Iugoslávia. Ela, o marido e o filho são judeus e tentam escapar da perseguição nazista. Zoro, ti si trebala sav naš novac ovom Njemcu. On će nas prevesti preko granice. A família Herzog é abandonada num hotel e obrigada a atravessar a pé a fronteira com a Itália. Durante 4 anos, eles vivem escondidos numa pequena cidade do interior. Todos os parentes de Herzog que ficam na Iugoslávia morrem nos campos de extermínio de judeus. Em função de tudo isso, ele era extremamente contra qualquer tipo de estado ditatorial, né? O negócio participou da vida deles desde que era pequeno, né? Qualquer tipo de repressão. Ne, Vlado, ona je divna zemlja. Znači da nikad više neće zgodi, mama? Ne, nikada više. 1959. Herzog troca de nome. De Vlado passa a se chamar Vladimir. Ele naturaliza-se brasileiro, faz faculdade de filosofia e começa a trabalhar como repórter num jornal O Estado de São Paulo. E como é que você conheceu o Vlado? Na universidade, na USP, né? Você estuda aqui na universidade? Faço licenciatura e pós-graduação, e você? Eu estudo sociologia. Que coincidência. Estava mesmo precisando de uma socióloga, um trabalho de campo. É mesmo? Qual é o trabalho? Estudar uma colônia de liliputianos que vivem lá nas estantes do meu apartamento. Está interessada? Prazer. Vladimir Herzog. Clarice. Em fevereiro de 1964, Clarice e Herzog se casam. 45 dias depois, os militares dão um golpe de Estado e assumem o poder. No novo governo, a imprensa começa a ser censurada. Adivinha, Vlad? Pensa bem. Isso é um absurdo. As pessoas precisam saber do que está acontecendo. Eu também acho. Mas tem gente graúda aí que não concorda. Aliás, não concorda, não. Concorda com os mineiros que acham que certas notícias são interações comunistas, entendeu? Por favor, vamos trabalhar. Sabe o que eu acho? Eu acho que deviam baixar alguma lei transformando tudo quanto é jornal em quitanda. Eu também acho. A gente devia publicar receita de bolo, bolo de fubá, lá. No exercício da nossa profissão, nós evidentemente manifestávamos o nosso repúdio à ditadura, mas éramos criaturas bem intencionadas, mas eu diria hoje inofensivas. Herzog vai trabalhar na BBC de Londres, o mais importante grupo de comunicação da Inglaterra, e sai do Brasil. Em Londres, nascem os 2 filhos do casal, Ivo e André. Mas Herzog não suporta o exílio voluntário por muito tempo. Foram férias que tivemos e de repente a gente resolveu voltar. Primeiro porque incomoda viver tanto tempo fora, né? Você tem as suas raízes, você tem o seu trabalho aqui. Aqui tem um significado de vida, né? Herzog está pronto para voltar ao Brasil quando é decretado o Ato Institucional número 5, o AI-5. O Congresso Nacional é fechado, políticos têm os mandatos cassados, o governo militar endurece a repressão contra as pessoas que se opõem ao regime instalado em 1964. Qualquer cidadão brasileiro poderia ser preso, acusado de subversão. Ficamos 15 dias, sabe o que íamos fazer. E a decisão final foi voltar. Em 1973, Herzog tomou uma decisão que mudaria o rumo da vida dele. Clarice, eu entrei no partido. Você entrou pro Partido Comunista, Vlado?
espalhar pra cidade toda agora? Mas é porque você sempre foi um crítico feroz do Partido Comunista. Continuo sendo, meu amor. Só que eu cheguei à conclusão que nesse país só tem duas organizações capazes de peitar a ditadura. Uma é a Igreja Católica, a outra é o PCB. Eu sou judeu, Clarice, lembra? O Vlado não tinha nenhum tipo de comportamento ou subversivo. Na verdade, ele achava que você tinha que conquistar essa liberdade, não através da violência. Um ano antes da morte de Herzog, Clarice consulta uma vidente e se assusta com uma previsão sinistra. Alguém muito próximo de você vai morrer. Eu acho que é o seu marido. Eu fiquei preocupadíssima, tive muita dificuldade de falar com ele. E demorei para falar com ele, porque eu não acreditava nada disso. Início de 1975, Herzog volta a trabalhar em jornal e passa a dar aulas na universidade. Ele também se dedica a outra grande paixão, o cinema. Tornar o cinema acessível a um público maior, eu acho que compensa o prejuízo estético. Enquanto isso, a população como um todo seria mais beneficiada. No segundo semestre de 1975, Herzog é escolhido para assumir a direção de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Dos currículos que eu recebi, de longe o do Vlado era o melhor. Ele era um jornalista muito competente e muito atento ao que fazia. Ele assumiu e começaram as pressões em cima. O Luiz Weiser, do Sindicato de Jornalistas, foi pedir a cabeça dele. Não me conformo com a demissão do Luiz. Como é que eu posso continuar sendo o diretor de um telejornal depois disso? Com que cara eu vou olhar para essas pessoas aí fora? Com que cara eu vou olhar para os meus filhos? Você tinha escolha? Isso não me serve de consolo não, tá? Isso não me serve de consolo. A campanha que acusava a cultura de ser um antro de comunistas era pública e notória. Você leu hoje o artigo? Paulo Marco. Cláudio Marques. Escuta só. O deputado tem razão quando classifica como inconcebível a posição dos profissionais da TV Cultura, que ao invés de promover as ações do governo que paga os seus salários, se empenham em veicular programas com conteúdos marxistas-leninistas. Naquele momento existiam duas forças antagônicas no governo militar brasileiro. De um lado, militares mais liberais que acreditavam numa abertura lenta e gradual até que os civis voltassem ao poder. Do outro, militares conservadores que achavam melhor endurecer a repressão para eliminar o perigo comunista e permanecer no governo. Havia uma luta entre a ultradireita e a direita. Era uma briga entre dois elefantes e nós éramos a grama. E diz um provérbio indiano que quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama, né? E nessa disputa entrava com muito destaque o papel das forças de repressão, né? Que trabalhavam evidentemente a favor da candidatura dos duros, né? Jornalistas formadores de opinião como Herzog passaram a ser um dos alvos prioritários da linha dura do governo militar. O jornalista Sérgio Gomes, membro do PCB, é preso no Rio de Janeiro com o amigo Valdir Quadros. Se colocaram num carro e o Valdir no outro. E já a partir daí já começaram as barbaridades. O jornalista Frederico Pessoa Filho também é preso em São Paulo, na editora onde trabalha. Disseram ao diretor que estavam me convidando a comparecer à sede do 2º Exército. Eu acho que isso me salvou, porque a intenção original deles era me levar para um outro lugar e não para o doicode. Na mesma semana, o jornalista José Vidal Pola Galé, da Folha de São Paulo, é chamado na portaria e cai numa armadilha. Prepara a sala de cirurgia que a gente já está chegando com o paciente. Me colocar no jornal na cara e me jogaram dentro da veraneio. E daí até o doicode. Dias depois é a vez de Paulo Marcum.
Ele e a mulher, a jornalista Adileia Frati, são presos pelos agentes do DOI-CODE. Fui levado para uma sala, a Adileia para a sala do lado. Eles começaram a aplicar choques elétricos nela. Também tomei alguns choques ali e achei que não era suportável aquela situação, que não tinha o direito de submeter uma outra pessoa à violência que certamente eles seriam capazes de fazer em nome de algum tipo de atitude heróica e inconsequente, porque nada modificaria o panorama. Nas sessões de tortura, os agentes do DOI-CODE foram obtendo dos presos nomes de outros jornalistas acusados de pertencer ao Partido Comunista. Entre eles estava o de Vladimir Herzog. Paulo Marcum foi um dos que se viu obrigado a revelar o nome de companheiros. Em entrevista ao Linha Direta Justiça, lhe contou como tudo aconteceu. Nas circunstâncias em que aquelas pessoas que haviam passado pelo que eu passei e por muito mais, porque outros foram muito mais torturados do que eu, não há muita alternativa. Existe uma alternativa que é a alternativa de você resistir até a morte. Nem todas as pessoas conseguem chegar nesse limite. Eu nem cheguei perto disso, felizmente. Você não tem o direito de dizer, né, você não podia ter aberto. Porque no momento em que a gente individualiza a responsabilidade do sujeito por ter falado num determinado momento, né, por não ter aguentado aquela situação terrível, você começa a culpabilizar o indivíduo. Você responsabiliza o indivíduo por uma situação que é produzida pela repressão, que foi produzida pela ditadura. Eu sempre prefiro ficar pensando que a crueldade é do sistema que permite que haja tortura e que obrigue o sujeito a confessar, e aí ele perde a sua capacidade humana de ser variado e o obrigam a ser uma coisa só. Eu acho que por aí é que todos nós perdemos os nossos limites, sem exceção. A tortura, além de querer ouvir informações dos sujeitos, quer levar os sujeitos a esse limiar do ser pessoa. Presos, Marcum e Adileia recebem licença para ir ao batizado da filha. Eles são escoltados pelos agentes do DOI-CODE. Na volta do batizado, eu tive a oportunidade de dizer para meu pai o que estava acontecendo na prisão e quem eram as pessoas que seriam certamente procuradas e que ele avisasse o Vlado. O pai de Marcum procurou Herzog a pedido do filho. Herzog disse que não tinha nada a ver com o Partido Comunista e que Marcum deveria estar confuso. Ele desconfiou que o pai de Marcum, sem saber, poderia estar sendo usado pelos agentes da repressão. É uma forma de me dar uma informação, eu sair correndo atrás dos outros e justamente eu vou ser seguido e eu vou localizar todo mundo. Foi isso que nós discutimos, isso que nós tínhamos medo. Sei lá o que eu vou fazer, Clarice. Eu não sou terrorista, não. Eu sou diretor de uma TV estatal. Eu tenho responsabilidade com minha equipe. Mas e as crianças? Mais um motivo. Nós não somos criminosos. Fugir pra onde? Pra quê? Como a mesma coisa que os judeus que foram para campo de concentração. Eu nunca podia imaginar que eles acabariam no forno e iam ser cremados. Eu não se imaginava que o Vlado ia ser morto. Então o que você vai fazer? Nada. Vou continuar levando a minha vida normalmente. Eu, você e as crianças. Na mesma semana, Herzog morreria na sala de torturas. Boa tarde. Boa tarde. É aqui que mora o Vladimir Herzog? É sim, por quê? É que nós queríamos que ele fotografasse um casamento. Ele não é fotógrafo. Não faz esse tipo de serviço. Mesmo assim, a gente gostaria de falar com ele. Ele não está em casa agora. Está na TV Cultura trabalhando. Onde é que fica a TV Cultura? Eu sei chegar até lá, mas não sei o endereço certo. Sei. Tudo bem. A gente acha. Eu liguei pro Vlado, falei, Vlado, eles estão indo pra aí. Aí quando eu cheguei, eles já estavam lá, né? Pois não. O senhor Vladimir Herzog? Pai! E aí, menino? Cadê a mãe de vocês? Tá.
senhor está sendo convidado para prestar esclarecimento. Só isso. Se eu fosse o senhor, evitava a condição. Tudo bem, eu vou pegar o meu paletó e acompanhar os senhores. Vlado, você não pode ir embora assim. A gente ainda tem que terminar aquela matéria sobre a plataforma de petróleo, que vai ao ar hoje. Foi a matéria que o ministro pediu pra gente caprichar, lembra? Então, o senhor tem 20 minutos. Neto, você desce com o Vlado, você tenta ganhar tempo, você enrola, inventa qualquer coisa, tá? Enquanto isso eu tento achar o Rui Nogueira. Vem daí, sabe como é que eu acho o Rui Nogueira? Depois de uma série de telefonemas, o repórter conseguiu localizar uma pessoa da direção da TV Cultura. Ela negociou com as autoridades militares para que Herzog permanecesse na emissora até às 11 da noite. Chegou a hora, né? Os meus superiores determinaram que o senhor tem que se apresentar amanhã às 8 horas no Doicote. Rua Tomás Carvalhal, 10h30. Estarei lá às 8 em ponto. No próximo bloco. Herzog é levado para uma sala de tortura. Ele nunca mais vai ver a mulher e os filhos. Sábado, 8 horas da manhã. Herzog chega ao Doicode, onde estão presos 10 jornalistas, entre eles Rodolfo Konder e Jorge Duque Estrada. Konder reconhece Herzog. É o Vlado. Eu reconheci pelo sapato. Herzog é levado para a sala de tortura. Konder e Duque Estrada tentam convencer Herzog a colaborar, mas ele se nega. O capitão Ramiro comanda o interrogatório. Eu não participei de reunião nenhuma. Eu não conheço ninguém no Partido Comunista. Aí nós botamos de novo o capuz e fomos para a sala de espera. E aí ele começou a apanhar. Capitão Ramiro quer saber qual é o envolvimento de Herzog com o Partido Comunista. É uma maneira de quebrar você, de humilhar e ao mesmo tempo de implantar em você a semente do medo. E eu estava na sala ao lado e ouvia tudo que se passava lá. Tanto assim que lá pelas tantas, quando o sujeito saiu da sala da tortura, aumentou o volume do rádio, supostamente para disfarçar a gritaria. Herzog continua a ser torturado com choques elétricos. Quando você leva os choques elétricos, você perde o controle e os gritos saem das entranhas. Entende? Você não, inclusive você perde o controle até da fisiologia, né? E entende? É uma coisa humilhante. Konder é levado novamente até a sala de tortura. Herzog escreve uma confissão. Ele está com uma dúvida. Está precisando da sua ajuda. Cara de cabeça grisalha que ia nas reuniões. Aí eu percebi que era o Argileu, mas o nome do Argileu ainda não tinha aparecido, e ali é um jogo de gato e rato, né? Então eu aí disse, não, você está confundindo, o Vlado era o nosso assistente. Ele nem participava das reuniões. Herzog percebe a estratégia de Konder. Eu tô confundindo tudo. Tô muito nervoso. Aí eu saí, passei por ele, apertei o ombro dele. A tortura deixa essa marca, você se torna uma pessoa mais
solitária é mais triste porque perde um pouco a ilusão da bondade intrínseca da natureza humana. Vladimir Herzog, seu amigo, marcou, bota aí! Marcou, Vladimir Herzog! Vai, Antônio Rocha, quero ver! Vladimir Herzog, seu Deus, acerta isso! Com que cara eu vou olhar pros meus filhos? Com que cara eu vou olhar pros meus filhos? Assim. Aí. Vladimir Herzog. Vladimir Herzog é o meu nome. Herzog se rebela e rasga a confissão, onde admite que pertence ao Partido Comunista. Irritados, os torturadores perdem o controle. Ele teve um momento de indignação, ele era uma pessoa muito ética. E depois os gritos ficaram abafados, porque eles botaram certamente um pano, né, na boca para reduzir lá o som. Minutos depois, o silêncio. O corpo de Herzog é levado para outra sala, no prédio do DOI-CODE. À noite, o segundo exército divulga uma nota onde afirma que o jornalista Vladimir Herzog se matou. Com a morte do Vladimir Herzog, ficou a nítida versão oficial de que havia mesmo prisão, morte, tortura, propiciada pelo próprio governo militar. Início da noite de sábado, Clarice recebe a visita dos diretores da TV Cultura com a notícia da morte do marido. As coisas se complicaram. Mataram o Vlado. 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 Eles mataram o Vlado. Eles mataram o Vlado. Chega a hora de dar a notícia para a dona Zora, mãe de Herzog. Clarice, o que aconteceu? Mataram o Vlado! Eu sabia! Mataram meu filho! Vlado! Vlado! Mataram o Vlado, meu filho! Vlado! Aí eu fui lá, quando ela me viu, ela já começou a berrar, já sabia o que era, né? Mas foi duro. Nossa, foi duro. Aos filhos, Clarice conta que o pai sofreu um acidente. Eu vou, meu filhote. A mamãe tem uma coisa muito triste pra contar pra vocês. O papai morreu. E eu contei essa versão assim no primeiro momento, mas não, ela não aguentou, porque a televisão começou a dar suicídio. E eu lembro que o Ivo um dia pra mim falou assim: quem que matou o papai afinal? O Estado, o governo? Quem matou o papai? O Brasil matou o papai. Aí o pai do papai vai decretar guerra, vai ter guerra entre o país do papai e o Brasil. Quer dizer, uma coisa, porque, né, para uma criança, uma coisa. Né? Alguns jornalistas presos são libertados para irem ao enterro de Herzog. O comando do DOI-CODE quer mostrar que ninguém é torturado nas dependências do órgão. O senhor pode ir para casa, ou melhor, para o enterro do Herzog. Mas depois volta aqui. Nós fomos convocados para sairmos e irmos ao cemitério e mostrar que nós não estávamos feridos, não estávamos destruídos nem nada. No hospital Albert Einstein, Clarice vê o corpo do marido pela última vez. O corpo de Herzog foi levado para o cemitério israelita do Butantã para ser preparado para o enterro de acordo com o ritual judaico. Mas ele não poderia ser enterrado normalmente. Mas esse homem não se suicidou. Ele foi torturado até morrer. De acordo com a lei judaica, um suicida tem que ser enterrado na periferia do cemitério judaico, porque é uma forma visível de condenar o pecado. Quando fiquei sabendo os detalhes, eu dei uma ordem que Vladimir Herzog deve ser enterrado no meio do Campo Santo, com
toda a dignidade que ele merecia, como judeu, como brasileiro, como ser humano. בסתר עליון, ושדי תלונן, ולמען הנמסים סודתי, ולחי יפתח בו, ויוסילך מפח ומדי ברבות בברתו, אסלה ותן תחססנה וסערה אמיתו, לא תפירה מפח הלילה, ויפאו כלומם, ובאו ביחד, והוא יכפר עוון חמתו. Dois agentes ligados à repressão acompanham o enterro de Herzog. Eles tentam apressar a cerimônia. Muito. Erra logo. Pega a pala. Clarice se desespera. Para! Que vocês não respeitam os vivos, eu não sabia! Mas respeitem pelo menos os mortos! A mãe dele ainda não chegou! Vocês já mataram meu marido! Agora querem que eu enterre ele sempre desse tamanho! Seus canalhas! 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 Perdi aí um pouco a compostura, que eu sempre tentei manter muito, tá sob controle, mas as crianças que eram muito pequenas, né? Nunca falei pra ninguém isso aí, mas realmente durava vários anos. Eu achava que um dia ele ia aparecer. Mesmo porque eu nunca vi ele morto, meu pai. O caixão estava fechado pela própria tradição judaica. Muitas pessoas acompanham o enterro de Herzog num clima de emoção e revolta. Entre elas está a atriz Ruth Escobar, que faz um protesto. Até quando vamos continuar suportando tamanho sofrimento? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? A repercussão da morte do Vlado foi tão forte na sociedade em geral, no país inteiro, que abriu caminho para a necessidade de mudança. Uma semana depois, é realizada a missa de sétimo dia. Apesar das medidas repressivas dos órgãos de segurança, mais de 8.000 pessoas compareceram à Catedral da Sé. O culto reúne representantes de várias religiões e se transforma num ato contra a ditadura militar. Dom Helder Câmara, e ele disse aos meus ouvidos, Dom Paulo, meu amigo, meu irmão, agora a revolução acabou. Porque o povo inteiro está contra ela e ninguém se aguenta contra o povo todo unido. As figuras importantes, sobretudo Dom Paulo. O Brasil tem uma dívida incalculável, Dom Paulo Evaristo. Essa força serena, essa capacidade que ele teve aqui, exatamente no epicentro das coisas em São Paulo, ser cardeal de São Paulo num momento como esse, em que ele teve a coragem de juntar as pontas soltas. 3 meses depois da morte de Herzog, o metalúrgico Manuel Fiel Filho foi morto no DOI-CODE nas mesmas circunstâncias de Herzog. Os militares não foram nada originais e divulgaram que o operário tinha se matado com as próprias meias. Segundo o jornalista Hélio Gasperi, a ditadura adotou o suicídio como explicação para 39 mortes de presos políticos e independências militares. Coincidentemente, segundo a versão oficial, 19 desses supostos suicidas se mataram por enforcamento. A morte de Herzog e Manuel Fiel Filho, num curto espaço de tempo, irritou o presidente Ernesto Geisel. Ele afastou o comandante do 2º Exército, Edinardo Dávila, e escolheu para seu lugar o general Dilermando Monteiro. Anos depois, numa entrevista ao historiador Ronaldo Costa Couto, Geisel admitiu a prática de tortura nos quartéis do Exército Brasileiro. Contrariamente à minha orientação, ali a repressão estava se exercendo de uma maneira absurda, estúpida, com o enforcamento de 2 prisioneiros. Né? Do Herzog que é o operário, né? Eu posso afirmar, mas aquilo foi uma verdadeira assassinato. A viúva Clarice Herzog queria processar o Estado. Uma difícil e arriscada atitude naquele momento do país. Mesmo assim, o advogado Sérgio Bermudes propôs uma ação civil para que o Estado brasileiro
fosse responsabilizado pela tortura e morte de Vladimir Herzog. Ela é um marco na evolução do Estado brasileiro, no sentido da consolidação de um regime democrático, de uma prática democrática, em que ninguém seja torturado, nem sofra por causa das suas ideias. Propusemos uma ação para a declaração da responsabilidade da União pela prisão ilegal, pelas torturas e pela morte de Vladimir Herzog. Em 1977, Sérgio Bermudes solicita ao juiz que envie uma petição ao Segundo Exército para que o sargento Grancieri, responsável pela tortura de Herzog, seja ouvido. A resposta foi que o oficial estava numa missão tão secreta que não poderia ser localizado. O homem apontado como coordenador da sessão de tortura no dia da morte de Vladimir Herzog foi Pedro Antônio Mira Grancieri, conhecido como Capitão Ramiro, um policial civil de São Paulo, cedido ao DOI-CODE. Segundo a Polícia Civil, Grancieri morreu em 1998, aos 62 anos, como delegado aposentado. 6 anos antes de morrer, Grancieri deu uma entrevista à revista Isto É, Senhor, na qual contou detalhes do dia em que Herzog morreu. Grancieri não demonstrou arrependimento em relação aos métodos de tortura utilizados pelo Exército para interrogar supostos comunistas. Na entrevista, ele disse a seguinte frase: "Se fosse preciso, eu faria tudo novamente." Fui o único policial que interrogou Vladimir Herzog no DOI-CODE. Ninguém está mais forte, diretamente envolvido na morte de Herzog do que eu. Herzog não era um terrorista, era um ideólogo. Um dos melhores métodos de interrogatório é não deixar a pessoa dormir. Estressá-la o tempo todo, assim ela perde a defesa. Dessa parte, eu sou muito bom nisso. Eu não temo nada. Existe a lei da anistia que zerou tudo. Herzog escreveu do próprio punho uma declaração. Depois se arrependeu e rasgou. Quando acabou o interrogatório, eu saí para almoçar. Herzog ficou sozinho. Quando eu voltei, ele tinha se suicidado. O bilhete estava rasgado, eu mesmo colei. Hoje, as Forças Armadas dizem que Grancieri nunca existiu. O general Ednardo Dávila, comandante do Segundo Exército na época da morte de Herzog, morreu em 1982. Todos os casos de morte e desaparecimento durante o regime militar vão ser reconhecidos pelo Estado brasileiro. A brutalidade praticada por quem devia defender a vida, que é o Estado, também isso choca marca muitas pessoas. Mas quando você sabe que aquela pessoa foi tão importante para o país reconquistar a democracia e paralisar a tortura, os assassinatos, isso acho que conforta os filhos e a mulher. O fato também do Herzog ter se apresentado, ele virou um símbolo do bem. Acho que o filho e a... O jornalista Vladimir Herzog foi preso, torturado e morreu. Tudo porque era filiado ao Partido Comunista. Na época, uma organização clandestina. Na enquete de hoje, perguntamos: para você, o comunismo naqueles dias era: opção 1, uma solução para o país. Opção 2, um perigo para a sociedade brasileira. Opção 3, uma desculpa para o endurecimento da ditadura. E opção 4, um pretexto para grupos subversivos tomarem o poder. Entre no nosso site www.globo.com/linha-direta e participe. Dê a sua opinião. A seguir. A justiça condena o Estado pela prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog. E ainda, Antônio Jarbas assassinou o cunhado e tentou matar a namorada em Goiás. Você vai ver o resultado do julgamento dele.
Eu sinto tanta saudade, meu amor. Eu queria tanto que você estivesse aqui com a gente. O que os nossos filhos fizeram para sentir tanta dor? Nenhuma criança do mundo merecia perder um pai tão carinhoso. Dessa forma tão brutal, tão desumana. Eu sempre penso assim, foi um pedacinho do pai deles aí, né? No desenvolvimento deles, né? Emocional, cultural, né? Intelectual, né? O Vlado tinha muito para dar para eles. E como seria, né? Quer dizer, eu gostaria de ter visto meus filhos serem criados pelo Vlado, ter o Vlado do lado deles. Eu acho que a maior perda acho que é. Em 1978, o juiz da 7ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, Márcio Moraes, deu sentença favorável a Clarice, condenando o Estado. O governo militar temia que um juiz que estava no final de carreira e para se aposentar compulsoriamente, tivesse muito mais liberdade de condenar a União do que eu, um juiz novo e início da carreira. Por que o senhor assumiu esse risco? Eu acho que são certas situações em que a gente tem que escolher encruzilhada na vida, não é? De ser íntegro ou não. Eu escolhi a minha encruzilhada. E o senhor ficou satisfeito com o caminho que tomou? Sem dúvida. Foi uma grande satisfação e até hoje para mim é um motivo de muita, não digo orgulho, mas de muita satisfação, de um dever cumprido. Graças à sua denúncia, ele foi preso. Agora, um ano depois, Antônio Jarbas Pereira foi condenado a 30 anos de prisão porque assassinou o cunhado e tentou matar a namorada. O crime foi em Ouvidor, interior de Goiás, no início do ano passado. Rafael Melo de Paula foi morto quando tentava proteger a cunhada. A defesa de Antônio Jarbas recorreu da sentença, mas ainda não há o julgamento do recurso. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite e até lá.